Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. Sim, do fundo do meu coração, muito obrigada, porque eu estou muito feliz de ter você como convidada, porque esse era um assunto que há muito tempo eu busco conhecimento e eu defendo a importância do toque dentro do tratamento do paciente oncológico. Então, assim, desde já, muito obrigada pela sua presença. E aí eu já começo, assim, né, sem segurar a ansiedade, já começo te perguntando, o que é a oncologia integrativa exatamente? Então, eu quero te agradecer por poder participar e eu acho que isso é um trabalho muito importante assim de divulgação, até porque é uma coisa pouco conhecida, né? A própria oncologia integrativa ou a medicina integrativa são assuntos assim pouco falados, e eu acho que quanto mais a gente divulgar, melhor. Bom, a oncologia integrativa, na verdade, ela é baseada em três pilares específicos, que são a interdisciplinaridade, o autocuidado e a autonomia do paciente. Qual é a diferença com uma medicina convencional? Na verdade, é uma interação maior do profissional de saúde, do médico, com o paciente. Ou seja, o paciente ele participa mais das decisões do tratamento. Ele passa a ser um sujeito ativo no tratamento dele. Quando muitas vezes na medicina convencional, o paciente ele fica sendo, ele é meio que comandado pelo médico, né? O médico dá todas as orientações e ele acaba acatando aquilo tudo. Hoje em dia, na oncologia, oncologia hoje é uma imensidão de coisas. Então, realmente, assim, tudo teve que ser muito compartimentalizado, até por conta é, da quantidade de informações que nós temos hoje. Genética, tratamentos, painéis somáticos para definição de tratamento. Então, é uma imensidão de coisas. Então, assim, é impossível o oncologista dar conta de saber tratar todos os tipos de tumores, porque cada um vai responder de uma forma diferente, com um tratamento diferente. Com a evolução da medicina, isso hoje em dia realmente é muito difícil. Então, a gente acaba compartimentalizando o indivíduo. Então, tem oncologistas que são mais direcionados para a área de tumores gastrointestinais, outros para a área de tumor de mama. Isso tem que ser assim, porque senão a pessoa não consegue se aprofundar naquilo. Mas o que a gente não pode perder é a visão geral do paciente como um todo, né? Porque o paciente ele não é só um órgão. Eu acho que você tem que focar ali na doença naquele órgão. Você tem que ser específico naquele órgão. Só que o paciente é um todo. Então, nesse todo que o paciente ele precisa de um suporte não só para a doença, mas para a manutenção da saúde dele como um todo. E Maravilha. aí é que entra a medicina, a oncologia integrativa. É uma interação dos tratamentos tradicionais, científicos, comprovadamente, que seriam a cirurgia, a quimioterapia, a imunoterapia, a radioterapia, e acrescentando a isso também a visão do paciente como um ser humano que, num diagnóstico de câncer, ou de qualquer doença, mas num diagnóstico de câncer, nível de ansiedade, o nível de depressão, é muito intenso, né? Assim, a própria toxicidade do tratamento é muito grande. Então, ele tem que ser visto como um todo. E os outros tratamentos podem ajudar tanto nos efeitos colaterais, tanto no tumor em si, né? Redução de dor, redução de ansiedade, como nos efeitos colaterais do tratamento, entendeu? Então, essa é a visão da medicina integrativa. De forma nenhuma negar o tratamento convencional, até porque o tratamento convencional ele tem que ser feito, mas é associar outros tratamentos que também são comprovados cientificamente
para melhora do bem-estar e da saúde em geral do paciente como um todo, que podem ser, tem vários, né? Nos grandes centros de medicina integrativa, de oncologia integrativa, é óbvio que vai ter nutrição, psicologia. Esses dois são básicos, tem na maioria dos lugares. Só que aí entram outros tratamentos que já estão bem comprovados. Acupuntura, técnicas de meditação, a massagem terapêutica, que é um dos temas que a gente vai discutir aqui, o toque terapêutico, a musicoterapia. Então, são várias coisas que já existem milhares de estudos comprovando um benefício disso para o paciente, para a redução de sintoma e também para melhora de efeito colateral do tratamento, que é muito tóxico. Então, acho que é basicamente isso. Não, maravilhoso, assim. Eu estou nesse ramo da massoterapia já tem quase 20 anos. Uhum. E, assim, eu sempre sou uma defensora de que nós, enquanto profissionais, seja da saúde, né? Por acaso a minha formação é de fisioterapeuta, mas eu sei que muita gente é apenas massoterapeuta, técnico em estética, e por aí vai, e que não necessariamente na graduação ou na formação técnica tem um conhecimento de anatomia e fisiologia mais profundo. Mas eu acho que assim, esse é o papel da sua formação. Depois é você, enquanto profissional, que corre atrás. Então, eu sempre fui esse tipo de profissional que corria atrás de mais aprofundamento para saber até onde ia chegar. E aí eu sempre falei, gente, a medicina já mudou, a oncologia, porque antigamente o paciente oncológico ele quase que era colocado numa redoma que ninguém podia tocar, não podia fazer nada, porque ninguém sabia como o câncer ia reagir, né? Vai criar metástase ali, vai ter infecção para lá, baixa de imunidade. Mas hoje mudou muita coisa. E eu, assim, existia um mito, principalmente esse mito que existia e até hoje assim, muitas pessoas acreditam nisso, de que a massoterapia ou o toque terapêutico ele podia disseminar as células cancerígenas através de corrente sanguínea e de sistema linfático, o que é uma totalmente errado, né? Não é nada verídico isso. Isso é um mito mesmo, que foi se criando e que foi perpetuando até na cabeça dos próprios pacientes, né? E aí o paciente ele acaba ficando receoso de fazer o tratamento, a não ser que ele seja bem orientado. E era exatamente isso que acontecia. E eu falava, porque já existem alguns estudos com determinados tipos de câncer que mostram que a massagem ela tem mais benefícios e ao invés de malefícios. E aí eu pegava, me baseava, muita gente esbarra na língua, né? Porque a maior parte dos artigos são em inglês e não tem uma tradução para o português, mas eu tentava falar, vamos, e aí eu esbarrava, não, mas o meu professor disse que eu não posso fazer nada em paciente oncológico. Não, porque eu li que uma das contraindicações absolutas da massoterapia é câncer. Eu falei, não, gente, isso já mudou, a medicina já evoluiu, a massagem tem que evoluir junto. Com certeza. Assim, era quase que a linha louca. Aí eu brincava e falava, gente, como eu tenho uma equipe, eu falo, olha, o CPF é o meu, eu sou responsável técnica, faz, que eu garanto, mas não é legal, porque o profissional vai super inseguro, não é a mesma coisa. Então, assim, Lógico. e assim, né, mais uma vez, acho que eu vou ficar repetitiva, porque assim, a importância desse podcast hoje para mim assim, quase uma realização de um sonho, porque isso foi uma coisa que há muitos anos eu defendo, e eu esbarro muito na falta de conhecimento, na falta de interesse de vamos estudar, gente, vai lá atrás da fisiologia. Claro, não vai ser um especialista, mas eu sei tudo sobre câncer, não, porque, né, acabou de dizer que Lógico que não, exatamente, é muito evoluída. Se eu for dizer, eu sei tudo sobre oncologia, eu não sei tudo sobre oncologia, né? Porque as coisas estão muito evoluídas. é muito né? O básico dá para todo mundo ter, assim, olha, como é que funciona a fisiologia de um câncer e o que a massagem tem a ver. E aí, eu vou até aproveitar esse gancho para te perguntar, dentro da área da massagem, do toque, quais são os cuidados que a gente deveria ter, até onde a gente pode ir ou não? Porque eu acho que, assim, será que... isso é realmente uma dúvida, assim, eu sei que nem todos os cânceres a gente pode fazer. Eu acho que, na verdade, deixa eu tentar reformular minha pergunta. Quais são os maiores cuidados que a gente tem que ter com o paciente oncológico e qual é a fase mais indicada para
para uma massagem, para um toque terapêutico, ou isso depende do tipo de câncer e do tratamento escolhido? Então, eu acho que assim, o ponto principal é assim, você tem que saber fazer, aí tem que ter um treinamento do massoterapeuta realmente, uma anamnese bem feita. Assim, uma história do paciente bem feita. Porque não é a mesma coisa que uma pessoa sem nenhuma comorbidade chegar no teu centro, num centro qualquer de massagem, e dizer, não, quero uma massagem relaxante e ponto. Não é isso, né? Então, você tem que fazer uma história clínica do doente, importante. Você tem que saber o tipo de tumor que ele tem, qual é a área desse tumor, se é um tumor abdominal, se é um tumor torácico, se é um tumor na mama, o tipo de tratamento que ele está fazendo. Então, se ele está fazendo uma quimioterapia e se essa quimioterapia ela é capaz de abaixar muito a imunidade dele, se ele está tendo complicações durante o tratamento ou se ele não está tendo, se ele tem algum processo inflamatório específico, se ele tem metástase óssea, por exemplo, lesões ósseas metastáticas por causa do câncer, e aonde são essas metástases. Então, toda essa história tem que ser bem polida. Então, eu acho assim, é fundamental, eu acho que é um tratamento que ajuda muito em várias áreas, mas eu acho que assim, tem que ter profissionais assim, treinados para isso, que estudem isso, entendeu? Eu É, acho que não é nem só um treinamento técnico, mas é também um treinamento que hoje em dia se fala muito, né? Mas é um treinamento de atendimento humanizado, de você entender o momento que aquela pessoa está passando e o que você pode fazer por ela. E eu acho que, né, me corrija se eu estiver errada, mas se tiver muito inseguro, mas assim, porque eu vou trazer para uma realidade que é a minha. Eu tenho uhum, pais dentro de hotéis e nem sempre a gente consegue fazer essa coleta de história, de história todos. toda, né? Se- Uhum. mas, tudo bem, se o paciente já chegou para a gente, falou que eu tenho um câncer e tal, não quer arriscar fazer uma massagem corporal, de repente faz um spa dos pés, faz uma massagem só na cabeça. Sim, sim, lógico. Então, E assim, aí ele mesmo vai te direcionando, porque o que acontece? O paciente oncológico, às vezes, ele tem muito medo, porque, assim, dependendo do médico que ele siga e tudo, ele fica com muito medo de muitas informações, são muitas informações que a gente dá para o paciente. E muitas informações de efeitos colaterais do tratamento e tudo. Então, o paciente, pela própria condição dele, ele já acaba ficando um pouco isolado. Ele mesmo tenta se isolar um pouco. Então, ele já se isola um pouco do toque, que é uma coisa fundamental para ele, né? Para a melhora dele. A outra coisa, essa coisa que a gente, como oncologista, reforça muito, de baixa de imunidade, com tratamento quimioterápico, de baixa de imunidade é durante um período da quimioterapia. Algumas quimioterapias fazem isso, outras não. Então, assim, o paciente também ele tem que estar mais seguro para isso. Na medida que o médico passa segurança para ele, e o médico junto ao do massoterapeuta, porque aí é isso que eu digo, é interdisciplinaridade. Então, por exemplo, eu já tive vários pacientes que fizeram massagem e tudo, eu sempre pedia, pede para o massoterapeuta entrar em contato comigo, me ligar, porque eu vou passar a história do doente direitinho para ele, se o doente não sabe passar os detalhes, e eu vou tentar passar e eu vou deixar essa coisa mais segura para os dois, para os três lados, para mim, para o massoterapeuta e principalmente para o paciente, né, que é uma hora envolvido nisso, é, né? isso é muito importante, assim, todo mundo trabalhar em sintonia, junto e Exatamente. com segurança para todo mundo, né? Para o profissional que vai fazer, porque assim, aí, novamente, defendendo o nosso lado, porque às vezes o paciente fala, eu piorei porque eu fiz a massagem. Talvez não, né? De repente, É,
Se o negócio estiver bem amarrado, né? Se estiver bem amarrado, com certeza não vai ser isso. Se o massoterapeuta tiver falado com o médico com ele, todo mundo falado com o paciente, explicado, não vai ser isso que vai ter piorado, com certeza, né? E realmente, assim, olha, os grandes sintomas de um paciente com câncer são, primeiro, tem o estresse físico e emocional desse doente, né? Outra coisa, dor, uma coisa muito frequente, fadiga, alterações de humor, alterações de distúrbio do sono. Em tudo isso já tem estudos científicos comprovando que a massoterapia ou o toque terapêutico auxiliam em todos esses índices. Tem estudos publicados, eu até separei, só para citar aqui, na verdade não é o objetivo disso, mas assim, existe um estudo muito bom, que é um estudo randomizado, que a gente chama, que é um estudo que separa em grupos bem definidos, assim, a massoterapia, o tratamento massoterapêutico normal, o toque terapêutico e aqueles pacientes com controle exclusivo, um tratamento habitual. E foram feitas escalas para medir dor, para medir melhora de humor, melhora de fadiga, tudo isso interagindo, né, em centros hospitalares que já funcionam assim, né, em principalmente centros oncológicos fora do Brasil, que infelizmente dentro do Brasil, exceto o Einstein, a gente tem um serviço aqui em São Paulo, a gente tem um serviço bom de medicina integrativa, que foi lá onde eu fiz a minha pós-graduação. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente não tem um hospital que tenha isso, entendeu? E fora, tem vários, assim, a grande maioria nos Estados Unidos já tem isso, É. né? Os Então, assim, artigos que eu encontrei, quase todos não eram, quer dizer, nenhum era brasileiro. exatamente. São todos. Eu cheguei a passar alguns meses no MD Anderson vendo a parte da oncologia integrativa. Então, assim, massoterapia e toque terapêutico é básico do tratamento. Acupuntura, musicoterapia, tudo isso assim, é, são medidas básicas junto dos tratamentos convencionais, E vamos, entendeu? assim, é barato também, né? Perto de uma cartela de remédios, Lógico, é muito mais barato, então não faz muito sentido a lógico, gente não ter isso. Mas lógico, tomara que a gente ganhe muita, né? A gente, vamos com jogar para certeza. a gente viralizar com o nosso É, podcast, para a gente conseguir tomara, espalhar essa oncologia integrativa junto com a massoterapia. com certeza, com certeza. E aí, eu sei que, né, dentro da área da massoterapia, a gente tem muitas técnicas. Uhum, A gente aqui está falando basicamente da massagem relaxante, que é a clássica sueca, que é a mais tradicional de todas. Mas uhum. também não vou fazer uma pergunta, mas não se fale, se não for de seu conhecimento, tudo bem. E a drenagem linfática, você acha que ela caminha junto com a relaxante, ou por ela trabalhar em cima do sistema linfático, ela já é um pouco mais contraindicada? Não é nada contraindicada. Eu acho que a massagem relaxante é excelente, assim, por melhora de ansiedade, melhora de dor, liberação de pontos de gatilho, até de lesões miofaciais, que podem ter por contratura muscular até do paciente, pela tensão excessiva que o doente fica, entendeu? O próprio toque mesmo, só terapêutico, mas a drenagem linfática, por exemplo, vou te dar um exemplo. Um paciente com câncer de mama. Ele opera uma mulher com câncer de mama. Muitas vezes ela opera a mama e ela tem que fazer um esvaziamento da axila, tirar os linfonodos axilares. E algumas vezes, com essa retirada dos linfonodos axilares, você tem um edema linfático no membro referido. E a drenagem linfática é essencial para isso, para redução de edema. Então, assim,
é um tratamento que só acrescenta. Então, não é só uma massagem relaxante, do tipo a massagem sueca, que é um dos tipos, né? Mas a drenagem linfática também é muito indicada. A única coisa que eu reforço é isso, é interação médico, massoterapeuta e paciente. Isso é fundamental. E aí, Né? então, E, existe algum. Aí, eu acho que eu já sei a resposta, mas vou perguntar até para. Porque às vezes pode a dúvida de alguém. Existe algum tipo de câncer que seja. Aí, esse é 100% contraindicado para massagem terapêutica, para o toque terapêutico? não, nenhum, 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 nenhum. Nem estágios, entendeu? Se você pode fazer isso no estágio inicial, se você pode fazer isso no estágio terminal, inclusive, assim, a maioria dos estudos é feito em pacientes em estágio mais avançado de doença, porque é quando o paciente acaba procurando, porque já entra assim, meio em desespero, precisa é, encontrar alguma coisa que melhore mais do que o tratamento convencional, do que eu estou fazendo, entendeu? Então, até em estágios mais avançados, é onde a gente encontra a maioria dos artigos falando sobre isso. Então, assim, não tem nem. Se isso começar no estágio inicial de doença, melhor ainda, entendeu? Mas, assim, em qualquer estágio da doença, é inteiramente válido. Maravilha. Inteiramente Quem válido. já tem o hábito de fazer, pode continuar fazendo normalmente. Com certeza, com certeza, não tem dúvida. A Muito bom. única coisa é ter essa interação e ter isso, é discussão, é interdisciplinaridade mesmo, é discussão, porque assim, a verdade é que o médico ele é muito fechado para isso, né? Estou falando aqui contra mim, mas é porque eu tenho muitos anos de medicina e eu fui evoluindo nisso, e fui buscando outras coisas também. Então, eu continuo prescrevendo, eu sou oncologista clínica, então, eu continuo prescrevendo quimioterapia, imunoterapia, mas eu vim estudando outras coisas que podiam melhorar a qualidade de vida do doente, que é a coisa mais importante, né? Então, eu acho assim, o médico, quando ele se forma, ele tem muito essa coisa do poder, da cura, do controle de tudo. E aí eu acho que, principalmente em oncologia, você vai vendo que você não tem isso, né? Então, eu acho que o natural seria você buscar, e isso está acontecendo mais. Ainda tem muita resistência, mas está acontecendo bem mais já. Ainda bem. E aí, em contrapartida, eu vou. A massoterapia e a estética enxerga também o médico como Deus, então morre de medo de falar. E aí eu acho que, do mesmo jeito que a medicina está evoluindo, a gente precisa buscar mais conhecimento, se fortalecer de conhecimentos de fisiologia, de anatomia, até para se sentir mais segura para conversar com o médico, entender a linguagem e poder atender. Eu acho que não precisa, né, endeusar o médico, não, o médico que sabe, não, e até conversar. De repente, um outro, vou conversar com um oncologista que não sabe, falar, olha, quero te apresentar a oncologia integrativa, já existem estudos que comprovam que o meu trabalho pode ajudar o seu paciente, vamos conversar, né, para a gente fazer um combo para o seu paciente, para ele ser bem atendido em todos os lados, né? Porque também pode acontecer da gente conversar com o médico e mostrar para ele um caminho que de repente ele não conhecia e ele vê lá o Lógico, resultado. lógico, é uma troca de informação, né? Por exemplo, é, com certeza eu posso ter assim, um conhecimento teórico e ter lido sobre liberação de gatilho, de liberação miofascial, não sei o quê, mas eu não sei fazer, entendeu? Então, assim, da mesma forma como você não sabe definir um esquema quimioterápico. Então, isso é uma interação, né? É, das especialidades, entendeu? Como é uma interação com o acupunturista. A acupuntura é uma coisa que eu gosto mais, que eu venho fazendo um curso de formação em acupuntura e tudo, mas assim, eu não sei posicionar uma agulha como um acupunturista que faz isso há 30 anos. Então, isso daí é uma troca de informação entre as pessoas, né? E que tem que se respeitar, né? Eu acho que também existe, assim, tem o fato de que o médico ele é formado para se achar Deus,
infelizmente, eu acho que tem também outras especialidades que também a gente vê nesse tratamento todo aí, que a gente chama de tratamento integrativo, a gente não chama de tratamento holístico por conta disso. O nome integrativo veio por conta disso, porque o holístico, você ficou nessa coisa de muita coisa sem comprovação, entendeu? Eu E entendo. aí muitas pessoas se perdem nisso daí, né? E aí também o médico passa a desconfiar de tudo. E não é assim, não é É, assim. o holístico, para a gente entende o ser humano como um todo, né? A gente mas dentro da minha área também, o holístico são sempre terapias mais energéticas, Aham. enfim, que realmente com poucos estudos comprovativos, então demanda muito mais de uma fé, de uma crença, do que efetivamente de uma comprovação científica. A gente, dentro da massoterapia, também corre por esse meio de holístico, nem todo mundo aceita quando você bota a palavra holística. É, Por isso, é até que está isso. todo mundo falando muito mais a massoterapia humanizada, massoterapia integrativa. Exato, por isso que muda, na verdade, eu acho que essa tendência é a mesma coisa, né? Mas assim, a gente tenta mudar um pouco a nomenclatura para tirar o preconceito da coisa, E né? para Eu tentar acho que abranger o máximo possível. Eu brinco que assim, pô, é massoterapia humanizada. Ainda é porque eu não sei fazer massagem em bicho, então eu só trato com ser humano. Mas é humanizada no sentido de olhar o nosso cliente, né? Porque para a gente é mais cliente do que paciente, mas é olhar o nosso cliente como um todo. Em qual é o momento que ele está para ele ter te procurado? Ah, eu só quero bem-estar, eu estou com dor, eu quero relaxar, eu quero um momento de 1 hora sem telefone na mão, quero, enfim. É de entender por que você está aqui comigo. Aí, e de se abrir para ouvir a resposta, né? Então, acho que com paciente oncológico é exatamente isso, é entender em qual momento você está da sua doença e como eu posso te ajudar. Você está com dor por pontos gatilhos? Não, estou com insônia? Não, preciso só esvaziar a mente e fingir que nada está acontecendo? Tudo funciona. como eu estava falando, essa parte dos quimioterápicos, eles têm muitos efeitos colaterais. Então, por exemplo, um efeito comum de alguns quimioterápicos é uma neuropatia periférica. Então, o paciente fica com as mãos e os pés com parestesia, dormentes, entendeu? Então, assim, já existem estudos comprovando que a acupuntura pode melhorar isso. Eu não encontrei nenhum estudo sobre massoterapia em relação a isso, mas com certeza algum alívio na sensação deve dar, entendeu? Então, assim, então até para isso, para efeito colateral mesmo do tratamento, sabe? Eu acho que pode ajudar. Aproveitando esse gancho da toxicidade do tratamento oncológico, Uhum. a gente sabe que a massagem ela não é muito pontual, ela tem um efeito sistêmico, né? Afinal de contas, a gente faz um deslizamento, a gente trabalha no sentido da corrente sanguínea, fazendo todo um retorno venoso e tal. A gente, acho, enfim, a gente, determinado momento, por exemplo, acabou de fazer uma sessão de químio, e vai para uma sessão de massagem, a gente pode comprometer, por exemplo, um rim, porque a gente joga mais, bota a circulação sanguínea para funcionar mais, ou não, isso não acontece? Não, não acontece. Não acontece. É, na verdade, o quimioterápico ou o imunoterápico, ele tem o tempo de absorção dele, entendeu? Então, ele vai entrar na corrente sanguínea e vai ter cada um, né, a sua meia-vida, que a gente chama, que é o tempo de. Ser é, metabolizado. Exatamente, que é metabolizado. Então, a massoterapia não vai influenciar nisso. Não, Então, porque uma das resistências é porque a massagem ela não é pontual, ela é sistêmica, a gente atua no corpo todo, então, enfim, que era uma das defesas da gente não poder fazer massagem em paciente oncológico, porque
como é sistêmico, vai espalhar o câncer pelo corpo. Não é Exatamente, é esse mito que tinha realmente de disseminação de célula cancerígena, né, pela corrente sanguínea. Isso é mito, totalmente mito. Não. E aí eu aproveitei o gancho para falar sobre a toxicidade dos remédios e dos tratamentos, porque cai nesse mesmo mito. Ah, não pode, porque você vai aumentar o metabolismo do paciente e vai fazer menos efeito, mais efeito, vai dar um boom de tratamento e depois... Maravilha. De jeito nenhum, né? O que pode acontecer muitas vezes, não com a massoterapia, aí colocando a oncologia integrativa, e daí a importância realmente de um médico assim que goste disso, porque assim, muitos desses pacientes eles procuram assim suplementos, ervas, chás, não sei o quê. Esses sim podem interferir com os tratamentos quimioterápicos tanto reduzindo quanto aumentando toxicidade. Então, assim, por isso essa formação é muito importante, sabe? Da gente saber. E tem muita coisa que a gente não sabe, até porque não dá para Porque não ter tem tudo na estudo, né? cabeça. Exatamente. E aí, assim, tem paciente que me pergunta, posso tomar tal coisa? Eu falei, não sei, não conheço, vou pesquisar. E tem vários sites que são bastante confiáveis, entendeu? De ervas, do MD Anderson, do Memorial, que são hospitais muito conceituados em câncer nos Estados Unidos, e que a gente encontra isso com facilidade, né? Então, isso sim pode acontecer, mas com a massoterapia de jeito nenhum. Não, e fica até assim, dentro da massoterapia, fica até assim, um convite para a nossa área buscar mais metodologias, até para a gente comprovar através de estudos os benefícios que a gente pode ter, na verdade, pode proporcionar para o paciente oncológico. Porque às vezes a gente faz o método correto, a gente faz tudo, mas a gente perde, a gente peca em não mensurar os resultados para falar, olha, eu tenho um estudo, eu tenho um artigo, vamos publicar? Que às Pois vezes é, isso é uma coisa que eu acho fundamental, realmente, até para a gente, para todos nós, né? Para a gente. Eu estou tentando fazer alguns assim, protocolos de pesquisa nisso, e assim, porque a gente precisa ter um embasamento nosso, entendeu? Para convencer tanto o paciente quanto a comunidade médica, né, de que realmente pode ter efeito, né? Pode ter efeito benéfico. Mas a gente precisa ter uma comprovação científica disso, sim. E não só de estudos de fora, né? Seria muito bom que a gente conseguisse fazer isso aqui, né? Com a população da gente. Porque, Né? né? Porque aí também cai o mito de, não, mas são os americanos, são os europeus. Será que a população Exatamente. brasileira vai lá da mesma forma? Isso, todos os estudos têm isso. Várias coisas em oncologia, por exemplo, estudo em chinês. Em chinês não vale porque é outra população. Então, assim, né, a gente tem que tentar reproduzir isso realmente, né, Olha, se precisar de na ajuda, nossa realidade. eu adoraria participar, porque Eu estou começando a implementar isso. Com certeza, se tiver, eu vou conversar com você, não tem dúvida. legal. Doutora Luciana, eu acho que assim, a gente falou tudo. Se quiser falar mais alguma coisa assim, eu acho que da minha parte, o que eu gostaria de ouvir, que é o que eu defendo há alguns anos, está mais do que esclarecido, assim, eu estou muito grata. E aí deixo aberto se você quiser falar mais alguma coisa, se quiser explicar mais alguma coisa, mas assim, para mim está maravilhoso tudo que a gente falou aqui. Eu acho que foi ótimo também. Eu acho que é um trabalho muito importante esse trabalho teu e essa junção mesmo, né? Assim, do médico com uma visão maior, assim, mais ampla da coisa e da gente ir procurando mesmo. Eu só tenho a agradecer a você pelo convite, porque realmente eu acho que essa divulgação é muito importante para você, mas é muito importante para mim também, que Legal. acredito realmente nisso. Não, e eu também. E eu falo assim, eu falo muito que quem trabalha com a massagem, quem trabalha com a reabilitação, tem um dom, né? Então, se a gente tem um dom, a gente Lógico. tem que fazer esse dom reverberar o máximo possível. E aí, não, a gente não pode esbarrar
nos mitos, nos tabus, por falta de conhecimento. Não, a gente pode barrar por outros motivos, mas falta de conhecimento mais técnico, não. O conhecimento está aí. Com certeza. Né? Você está totalmente certa. Só tenho a agradecer.